tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Colégio Rio Branco no seu evento Rio Branco Profissões. Hoje, dia 27 de outubro de 2022, nós estamos aqui reunidos para a mesa redonda Profissões do Futuro. E, ao mesmo tempo em que estamos participando de um evento pensado para as profissões, estamos gravando mais um episódio do videocast Rio Branco no Ar. Então, se você está nos assistindo nessa série, esta iniciativa que surgiu durante o FLIF, nosso evento da Festival da Família, tem continuidade hoje com a mesa aqui do Rio Branco Profissões, a mesa Profissões do Futuro. Muito bem, queria agradecer aos nossos convidados, a Deise, a Olívia, a Carol, o Raul e também o Daniel, que vai chegar. Nós deixamos essa cadeira aqui, ele vai chegar, tá? Talvez faça parte da profissão do futuro, né, Raul? Tem essa vida louca em que a gente faz 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Muito bem. Eu sou Renato, eu sou diretor do Colégio Rio Branco, Unidade Higienópolis. E eu vou confessar para você que estou até agora me perguntando por que será que me escolheram para mediar uma mesa redonda de profissões do futuro? Afinal de contas, a minha não tem nada de futuro. Ela é bem antiga. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar os meus convidados com essa pergunta. Então, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem respondendo a essa pergunta. Por que será que você foi convidado para essa mesa redonda? O que você infere que levou a comissão organizadora do Rio Branco Profissões a te chamar para uma mesa redonda de profissões do futuro? Mas vamos só esperar um pouquinho que o Daniel, a gente falou de você aqui, pode chegar com calma, respira, seja bem-vindo, viu, Daniel? Nós estamos aqui reunidos para falar das profissões do futuro e eu criei um álibi bom para você. Eu falei que no futuro a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então você estava dando uma palestra lá em cima e agora correu para essa mesa redonda. Então você fique tranquilo que está tudo sob controle. Mas voltando aqui às apresentações, por favor, por que você acha que foi convidado para uma mesa de profissões do futuro? Bom, essa é uma ótima pergunta que eu também me fiz, sabia? Quando eu recebi o convite, porque eu sou Olívia e sou da área do direito, né? E direito, nós bem sabemos que é uma das profissões mais clássicas, tradicionais, né? Se a gente pensa na história do direito aqui no Brasil, a gente pensa em faculdade, nas primeiras faculdades. Fiquei pensando nisso, né? Que bom! Pelo menos a minha profissão parece que não está sendo desconsiderada para o futuro. E eu acredito que, enfim, e aí já te respondendo, né, por que eu estou aqui, primeiro porque o direito ele não ficou parado no tempo. Ele é dinâmico e vem se transformando e nós estamos observando essas transformações, né? Então, tanto nas escolas, com a mudança de grades, de novas disciplinas, mas na prática da advocacia, da magistratura, das procuradorias, enfim, nós vemos a emergência de novos temas, então, proteção de dados, privacidade, né, nas redes, como também da forma das pessoas trabalharem com softwares, com novos mecanismos, com inteligência artificial, né, que, sem dúvida nenhuma, impacta o dia a dia da profissão jurídica. E talvez também eu esteja aqui porque, além de ser professora de Direito do Trabalho na FGV, eu também faço parte de uma pesquisa, sou pesquisadora de um tema que é justamente o futuro da advocacia, né? Não sabemos muito bem ainda as respostas, espero depois poder compartilhá-las com vocês, mas acho que esses seriam alguns elementos, alguns porquês. Que máximo, viu, Olívia? Então vejam, a profissão do futuro pode envolver profissões clássicas, como o direito. Legal. E você, Raul, por que
avalia que foi convidado para uma mesa de profissões do futuro? Obrigado. Bom, boa tarde a todos, tá? Meu nome é Raul Iqueda, sou do INSPER, coordenador de curso de engenharia de computação. Para mim é muito fácil, porque eu estou aqui, né? A tecnologia, ela está em simbiose praticamente com quase todas as profissões agora, né? E a gente está dando muito suporte para essas profissões ditas do futuro. Então, as ferramentas, né? As técnicas, tudo isso, né? Anda junto com outras profissões para cada vez mais a gente se tornar mais eficientes, reduzir os custos, né? Melhorar os processos. E aí, todo esse suporte tem que andar junto, né? Então, não consigo imaginar profissões do futuro onde não haja multidisciplinariedade entre pessoas de diversas profissões andando junto, de mãos dadas, com tecnologia de uma forma geral. Perfeito. De fato, quando a gente fala em futuro, é difícil dissociar da palavra tecnologia. Concordo com você. Mas, Carol, há pouco você falava do Google e como que essa empresa gigante com as suas bases de dados... E você, Carol, por que está aqui nessa mesa de profissões do futuro? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer participar com vocês aqui. Eu sou a Carol Toledo. Eu sou designer, programadora e professora de design e programação no Instituto Europeu de Design. E eu também fiz essa pergunta. A gente estava aqui, teve a oportunidade de bater um papo, né, um pouco antes, e foi muito bom. A gente vê, né, que... Bom, primeiro, acho que vale dizer, né, que o design é a profissão que eu represento aqui prioritariamente, ela é uma profissão que tem um olhar para solucionar problemas. E esses problemas, eles podem ser muito pontuais ou eles podem ter uma grande complexidade. E o design, ele sempre tem que solucionar os problemas levando em consideração o fator humano, né? O design, ele também faz ponte com muitas outras áreas, com diversas outras profissões. E podemos dizer que ele cria interfaces entre esses humanos, né, e essas outras áreas de conhecimento e até a própria tecnologia, né? A gente estava falando sobre isso, que a tecnologia, hoje ela está muito avançada, a gente tem um controle de dados absurdo, porém, faz-se necessário também a gente ter aí uma intermediação para que essa tecnologia ela seja entregue para as pessoas, para de fato facilitar a vida dessas pessoas dentro, né, dos fatores aos quais essas pessoas estão condicionadas. Acho que um grande exemplo disso foi agora na pandemia, né? Foi, acho que, uma das épocas que a gente teve um maior boom da parte tecnológica e também onde se deflagraram as maiores dificuldades de acesso a essas tecnologias. Então, a gente tem muito ainda a explorar no campo do design para poder tornar essas tecnologias mais acessíveis, né? Então, acho que essa é uma das possíveis respostas, mas eu acho que tem muitas outras, né? Tem uma questão também que eu acho que é muito forte sobre a gente poder construir soluções que melhorem a vida das pessoas, promovam o bem-estar, né? A gente colocar as pessoas no centro desse processo. O design, ele sempre teve esse olhar, desde muito, muito tempo, assim, né? Então, acho que isso se faz necessário cada vez mais. Perfeito. E, Carol, vou te contar um segredo. Todo início de ano a gente faz umas estatísticas com os nossos alunos da terceira série do médio. E exatamente para medir quais cursos eles pretendem fazer naquele ano, né? Ao final daquele ano, quando eles estão se candidatando aos vestibulares, enfim. E a carreira que mais cresceu lá na unidade que eu dirijo, que é Higienópolis, este ano, foi exatamente design. Design é sempre um nome composto, né? Design de alguma coisa, mas foi a que mais cresceu, né? Daniel, e você? Primeiro, mais uma vez, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. E por que você acha que você foi convidado para uma mesa de profissões do futuro? Bom, pessoal, boa tarde. Renato, muito obrigado pelo convite. E, na verdade, estar aqui hoje é um retorno, assim, a 1990, né? E, na verdade, é um retorno, inclusive, no Colégio Rio Branco, lá em Higienópolis.
que me resgatou o start do meu intercâmbio para a Áustria, onde eu morei um ano. Então, já naquele período, o fax era a tecnologia mais uau que se tinha, onde foi aceito o meu profile de intercambista. E quando você falou, puxa, Dani, onde é que você estava? Eu falei, poxa, né, se o metaverso estivesse aqui aplicado com um design incrível de conexão, né, dando acesso a todos, eu também aqui estaria, né? Então, na verdade, vivemos sim um momento, um cenário do planeta muito novo, né? Esse fenômeno pandêmico nos chacoalhou de uma forma absurda, não é um novo normal, né? Eu acho que o design tem um papel importantíssimo, inclusive na FIAP, todas as disciplinas carregam em si, desde as engenharias, né, todas as áreas têm em si uma forma muito ativa a solução do design para desenvolvimento das soluções, até porque nós não temos TCC. Os nossos alunos precisam montar a própria startup, né, e as avaliações são baseadas em cases reais. O Ministério Público é digital hoje por conta de um case real, né, de uma solução real que os nossos alunos desenvolveram, né? E quando a gente fala em inovação, trazendo como solução a criatividade e pensar junto com esses alunos que já têm em si esse DNA digital, por incrível que pareça, eles têm uma maior facilidade de ver essa cena do que nós. Eu vou fazer 50 anos agora em janeiro, né? E essa versão digital para eles é muito mais aceitável do que, vou falar em primeira pessoa, do que para mim foi. Né? Eu tenho 2 filhas, então o digital para elas é muito mais acessível, né? Estônia hoje já tem uma inteligência artificial maravilhosa funcionando como lawyers, como advogados, né? Como juízes, e imperando, inclusive, ajudando como conselheiros em presidência. Aí funciona super bem, né? Então, assim, quem diria, né, que a telemedicina há 2 anos atrás iria impactar tanto na saúde como impacta hoje. Telemedicina, há 2 anos atrás, era uma chacota. E hoje salva bilhões de vidas, né? E com certeza, né, a 4ª revolução industrial se fez agora em março de 2020, né? E nós precisamos e começamos a buscar soluções assim de uma forma absurda e muito rápida, nos adequando a esse novo formato de como empregar a tecnologia. FIAP demorou um dia para se converter digital utilizando Teams. Mas tem escolas que até hoje não conseguiram. Perfeito. Daisy, e você? Quando eu faço esse questionamento a cada um aqui da mesa, talvez você pudesse responder que o motivo que te trouxe a ser convidada é porque era mãe de ex-aluna, mas não, com certeza não é por isso. Verdade. É bom voltar aqui, né? Tendo a filha desde os 7 anos aqui no Rio Branco. Mas eu também sou formada em administração e fiz várias mudanças de carreira durante a vida. Contar para a moçada que eles não precisam definir a profissão agora, até porque quando a gente pensa em tendências de futuro, falam que a gente vai ter 5 profissões durante a nossa vida daqui para frente. E desde 2016 eu venho estudando Futuring e novas economias, que não é bola de cristal, tá, gente? É futurismo, é estudar tendências, é olhar para as tendências que estão acontecendo no mundo de uma forma mais geral. Então eu gosto de ouvir cada um aqui e pensar nas coisas que a gente está estudando, né? Ele acabou de falar aí da revolução da indústria 4.0, a gente já está falando da sociedade 5.0. Como é que a sociedade reage à indústria 4.0, né? Onde fica isso? Estudando fluxonomia, tem a Lala Denzelin, que é uma das maiores futuristas da América Latina, eu estudei com ela, e eu me especializei nessa parte de pessoas, trabalho com orientação profissional, sou empresária, tenho a minha empresa de treinamento e desenvolvimento, trabalho no mundo corporativo também. Então a gente vê como tendência muito forte, né? Vem esse high-tech inevitável, então a alta tecnologia é inevitável. Por outro lado, como a tecnologia pega muito do que o humano fazia, fica para o humano o cuidado, né? Eu estava conversando com ela um pouquinho antes de entrar, que o perfil das profissões está mudando. Então, o perfil do que o advogado faz, o perfil do que o médico faz.
Esses perfis estão mudando. E tem as profissões que ficam no meio. Quem tem talento com matemática e com pessoas pode fazer essa ponte. Ou o design que ela falou. O design faz a ponte. Isso é muito necessário. Então, são essas tendências, né, com muitas estatísticas, claro, que eu venho estudando e por isso que eu estou aqui hoje. Perfeito. Bom, queria reiterar o agradecimento a cada um de vocês, bem como as instituições, né? A sua empresa, as Conversas Significativas, a FGV, a OIED, a INSPER e a FIAP, que permitiram a vinda de vocês para esse bate-papo, para a gente trocar com essa galera que está nos assistindo aqui presencialmente, aqueles que vão nos assistir virtualmente pelo videocast Rio Branco no Ar, mas eu queria entender um pouquinho mais do que cada um faz. E aí eu trago a seguinte pergunta, já que nós estamos falando da profissão do futuro, quão distante é esse futuro? Esses garotos que eu estou vendo aqui com 17, 18 anos, eles vão poder trilhar? Ou esse futuro é muito distante? Ou já está acontecendo? Se cada um de vocês pudesse responder isso na sua área, e aí dar mais detalhes do que vocês fazem. Fiquei super curioso, Olivia, de entender, né, a inteligência artificial no direito, ou o design que Carol trouxe, a mediação coach que Daisy coloca, né, o ser humano não perde lugar, mesmo que a tecnologia esteja presente, já que o Raul defendeu o lado dele, não, a tecnologia está aqui. E o Daniel mostrou que já tem cases de sucesso, não só na instituição, mas com alunos colocando no ar uma série de soluções. Queria ouvir de vocês. Olivia, você pode começar? Bom, eu diria que é presente e futuro, né? Enfim, a gente já tem visto muitas transformações. Então, comentando um pouco, né, da área do direito, tem inúmeros escritórios, nesse momento ainda, grandes escritórios mais de ponta, que estão investindo de forma pesada, né, inteligência artificial, criando ali as suas próprias ferramentas, personalizando de acordo com aquilo que, enfim, faz parte do seu negócio, com as características do seu cliente. Mas também é verdade, não vou mentir aqui, que essa realidade ainda não chegou para todo mundo, né? Então, a gente tem muitos advogados, escritórios menores que ainda, né, por conta de custo, e até, enfim, de curiosidade, de facilidade de acesso, ainda não se desenvolveram tanto tecnologicamente falando. Mas, então, enfim, é presente e é futuro também. E isso, essa característica, né, esse presente e futuro, também é possível a gente observar isso também nos próprios profissionais, né? Então, vários relatórios aí de organizações internacionais, Fórum Econômico Mundial, mostra, né, algumas características que passam a ser importantes. Então, o conhecimento técnico jurídico é importante, básico, fundamental, mas é assim, digamos, o fundamento mesmo. Além dele, é preciso muita coisa. Então, destacaria que o que vocês comentaram, né, a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade, ou trans, enfim, a aptidão de conversar, dialogar com várias áreas, né? Então, a gente bateu um papo rapidinho ali no café, já descobrimos várias possíveis interações. Sem dúvida nenhuma, o profissional jurídico, digamos, do presente, se ele quer chegar no futuro, certamente, né, ele vai precisar ter essa interface com a tecnologia, sabendo que ele vai precisar estudar muito, estudar sempre, está sempre se atualizando, né? Então, a faculdade é um passo super importante, mas ela não é o passo final, viu, gente? Não quero dar um banho aqui de água fria, não, mas esse profissional do futuro vai precisar, né, fazer esse lifelong learning que tanta gente diz. E, por fim, saber lidar com pessoas, né? É muito comum, tem sido muito frequente a menção às famosas soft skills, né? E parece ser verdade mesmo, né? Então, essa possibilidade, essa capacidade de trabalhar em grupo, entender a diversidade, compreender outras culturas. Além do conhecimento jurídico, esse novo profissional, ele vai precisar perpassar essas várias características. Perfeito, perfeito. Raul, e lá
no INSPER na área de tecnologia. O que você me diz? O futuro já chegou? Vocês já estão construindo a profissão do futuro? A gente está todo dia construindo a profissão do futuro. É muito curioso porque a tecnologia não para. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E todo dia ela avança, né? E cada vez mais a gente tem que estar sempre, né, correndo atrás. Então, várias tecnologias foram citadas aqui na mesa, por exemplo, o IA. IA tem mais de 30 anos, na verdade. Então, agora que está começando a disseminar para as outras áreas, né, fazer essa evolução. Será que o nosso ouvinte sabe o que é IA? Inteligência artificial, desculpa. Muito bem. Bom, e agora a gente já está na onda do machine learning, né? Uma outra especialização com aprendizado com dados. E assim, para onde a gente vai? A gente vai para diversas áreas, essa multidisciplinaridade, como eu comentei, todo mundo comentou, né? Na verdade, todos os outros palestrantes comentaram sobre ferramentas de tecnologia aqui. E ao mesmo tempo, a gente também está incorporando das outras áreas dentro do curso. Então, o engenheiro de computação que está saindo agora para o mercado, ele também precisa, não vai ser aquele cara introvertido que vai chegar e vai só gerar tecnologia. Não, ele também precisa conversar com pessoas, ele precisa fazer teamwork, comunicação. Então, o mundo está se convergindo, globalizando, e os profissionais eles estão tendo 1, 2, 3 características diferentes, né? Mas a gente tem um grande problema. Qual é? Voltado para a tecnologia. Nós não temos mão de obra. A tecnologia podia avançar muito mais se nós formássemos mais pessoas, né? Se tivesse mais pessoas trabalhando para isso. E isso é reflexo do mercado de trabalho hoje. Então, o mercado de trabalho hoje tem um gap de empregos altíssimo, né? A gente não consegue formar a demanda adequada para o mercado de trabalho e o gap só aumenta, né? E como a computação, especificamente a computação, é um trabalho extremamente globalizado, ou seja, a gente já trabalhava, por exemplo, com Open Space há mais de 20 anos. Né? Veio a pandemia, as empresas precisaram se adaptar, devolveram lajes, mas a gente já tinha esse método mais ou menos remoto, né? E hoje nós estamos tendo um fluxo que, quer dizer, o Brasil já tem déficit, e agora nossos profissionais estão trabalhando para fora, o que está piorando ainda mais, né? Mas de toda forma, quer dizer, esse mundo globalizado, a falta de mão de obra, né, crônica, tá fazendo com que a tecnologia está avançando todo dia, mas talvez não no ritmo que pudesse avançar. Talvez para o futuro a gente possa, talvez, acelerar esses passos, né, produzir novas coisas, ajudar todas as outras diversas áreas também, tá? E foi citado o World Economic Forum, né? É engraçado que do relatório de 2018, acho que as 20 maiores profissões, né, as mais demandadas do mundo, todas elas estão ligadas com engenharia de computação, direta ou indiretamente. Metade é direta, metade indiretamente no curso. E, infelizmente, a gente não tem o suficiente de pessoas interessadas para essa demanda. Acho que você compartilhar essa demanda com esse público aqui, já de certa forma você está dizendo, olha, é uma área que tem espaço, se você, né, tiver o perfil. Carol, e lá no IED, já está sendo construída essa profissão do futuro? Eu acho que sim, né? Isso é um desafio muito grande que a gente traz em todos os debates, né? Quando a gente reflete ali sobre o perfil do egresso que a gente intenciona para a universidade. E eu acho que os colegas aqui colocaram coisas muito importantes, né? Quando se fala, por exemplo, dessa necessidade de formar equipes que possam trabalhar de uma forma colaborativa e integrar diversas capacidades, né, habilidades e competências de áreas diferentes. Eu não consigo visualizar muito uma profissão do futuro que não seja assim, né? É claro que a gente já tem aí, isso é histórico, né? Lá desde o século XVIII, a humanidade já vem trilhando um caminho de profissões cada vez mais especializadas e subespecializadas. Agora, final do século XIX, a gente teve um super boom tecnológico e cada vez mais isso se fez presente. Porém, agora parece que a gente precisa dar um passo atrás, né? E voltar a ter esse olhar que é um pouco mais holístico, né? Então, eu vejo que esse é um aspecto bastante importante. Assim, falando de uma forma mais ampla. Agora, especificamente da área onde eu atuo, a gente tem
nas conexões com as novas tecnologias, grandes desafios. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que a inteligência artificial está sendo utilizada para gerar ilustrações, interfaces, a gente se pergunta, mas e aí? Daqui a 2 anos a minha profissão ainda vai existir? Ou vai ser feito, sei lá, o layout de um site, de um app, vai ser criado por uma máquina? Quem vai fazer isso? Né? Então, qual é a função? Agora, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Tem muitas ideias aí a respeito disso. Tem um livro que é maravilhoso, que é do Yuval Harari, não sei se vocês conhecem, que é o 20 Propostas para o Século XXI, onde ele problematiza isso num nível absurdo, falando que a inteligência artificial vai ser capaz de gerar obras de arte muito mais criativas e relevantes do que criadas pelos maiores artistas do mundo, né? E também ele leva essa discussão para outros níveis, assim, falando inclusive da medicina. Ele fala, não vai ser necessário ter médicos no futuro. Por quê? Com a mineração de dados, a gente já vai ter colhido tantas informações sobre possíveis doenças, diagnósticos e tratamentos com êxito, que, para quê? Como que pode, né? Essa era a discussão que a gente estava tendo antes. Que pretensão seria de um médico, ou de uma designer, ou de um engenheiro de computação, né? De achar que a sua competência vai superar milhões e milhões e milhões de dados. Né? Eu acho que é muito desafiador a gente pensar qual vai ser o nosso papel. A gente vai ser o quê? Regulador dessas tecnologias? Né? A gente vai, sei lá, será que a tecnologia ela vai nos liberar de um determinado trabalho que hoje é feito de um modo mais operacional, liberando a gente para outras coisas que sejam mais interessantes? E essas coisas, será que vão caminhar para onde? Para o humano? Para o bem-estar? Né? Então, acho que assim, não existe uma resposta efetiva para isso, existem esses desafios que são postos. A gente vem fazendo uma série de experimentos com isso também, né? É uma área que é muito instigante, mas acho que, não sei, talvez a galera que está nos assistindo aqui vai poder nos responder isso daqui a alguns anos. Com certeza. Mas se eu entendi bem, Daisy, essa questão que a Carol coloca, né? Qual o papel do ser humano nesse jogo é parte do que você vem se dedicando nesses últimos tempos com a sua empresa, não é isso? Uma outra, até juntando com o que ela falou, uma outra coisa que o Yuval Harari fala é que a gente está numa encruzilhada, né? A tecnologia vai avançar e ponto, tá indo. Só que cabe a nós escolher usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, como é que a gente vai usar a tecnologia? Isso eu acho que é uma discussão super importante para estar nas universidades, nas escolas, nos governos, em todos os lugares, nas empresas, né? Está acontecendo nas empresas já, que eu acompanho um pouco as empresas, isso já é presente. Porque senão a gente pode ir para um caminho totalmente catastrófico, né? Mas preferimos pensar que vai para um caminho bom. E se realmente libera a gente para ser mais humano, para cuidar mais, para a era do cuidado, né? Para fazer coisas repetitivas e deixar coisas mais inteligentes, pensamento complexo, criatividade, imaginação, cuidado com o outro, pode ser bem interessante. Então, eu acho que quando a gente lê esse mesmo estudo que eu também estudo do World Economic Forum, eles também falam bastante disso, né, das profissões. A engenharia é super interessante, que hoje é aberto lá em vários tipos de engenharia, tudo converge para a tecnologia, porque a tendência, como o engenheiro sabe muito de matemática, de exatas, tudo converge para a tecnologia. Por outro lado, as outras profissões estão todas mudando também. Né? Então, eu estava conversando com ela sobre o direito, que vai ter muito mais esse papel de mediação, de conversa, de tentar achar resultados. Conversando sobre a medicina, eu estive no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento faz pouco tempo e um monte de pessoas de hospitais, dessa área médica, me procurou nosso stand justamente porque eles estão sentindo que não tem essa formação humana para o médico, para o enfermeiro, e precisa de mais formação humana, não é tão técnica. O técnico está sendo suprido pela tecnologia, precisa desse cuidado, do saber conversar, do saber acolher. Então são muitas coisas que já estão presentes, já são sentidas como necessidade. E eu vou falar um pouquinho da área de administração que eu acompanho um pouco mais e que está um pouco em tudo. As empresas já estão mudando muito, então a gente tem
um ramo chamado empresas humanizadas, empresas B, que são empresas que fazem bem para o mundo. E por quê? Por que as empresas estão mudando? Porque as pessoas não querem mais ficar nas empresas, elas querem propósito, elas estão sentindo essa mudança também de comportamento. Elas querem gostar do que elas fazem, elas querem que isso seja significativo. Então, elas estão pedindo ou saindo dos trabalhos quando o quiet quitting, elas estão saindo dos trabalhos quando não estão felizes e satisfeitas, e as empresas estão precisando mudar para se adaptar. E tem um ramo enorme de estudo de empresas já, né? A Natura acho que a mais proeminente brasileira que cuida disso, cuida do colaborador também, não é só o cliente no centro, é o colaborador, é o fornecedor, né? Coisas que antigamente a gente não via, era só o cliente que importava. O colaborador e o fornecedor era um detalhe, né? Então, tem muita coisa já acontecendo. E eu vejo muito que isso impacta, falando agora da orientação profissional, que eu trabalho com os jovens, isso impacta em eles pensarem na universidade como uma base. Porque a partir daquela base, eles vão precisar estudar outras coisas com certeza. Porque vários estudos falam, tem estudo de Oxford, tem esse do World Economic Forum, falam que as profissões que existem hoje, daqui a pouco tempo, 50% não vai mais existir, vai mudar. Então, a gente vai ter que estar se adaptando. A soft skill, adaptabilidade é a mais importante hoje. Perfeito. Daniel, você já trouxe na sua primeira fala um pouco de concretude do que a FIAP tem feito, né? Falou do Ministério Público e do seu lado dígito como uma ação dos alunos da FIAP. Fala um pouco mais, se nossos jovens forem procurar a FIAP, o que eles vão encontrar, quais cursos, o que é essa profissão do futuro lá no seu contexto, que é a FIAP? É interessante, né? Hoje, não só no Brasil, existe um gap absurdo de profissionais da área de tecnologia, né? E, inclusive, não só realmente aqui no Brasil, por exemplo, na Amazon, o mês passado, eles estavam com dificuldade de fechar vagas de profissionais de tecnologia. Na Amazon, na Califórnia, não tinha profissionais de tecnologia para fechar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente sofre da mesma questão. E realmente, de fato, temos muitos alunos da FIAP monetizando em euro e em dólar. Né? E por isso mudou um pouco do perfil, inclusive, da formação do profissional de IT. Hoje nós temos cursos bem parrudos, técnicos, formações rápidas, né? Tecnológicas, formações de 2 anos, que garantem um profissional uma jornada mais curta na graduação, na formação, onde ele vai ter aí uma condição, vai ganhar uma musculatura rápida, que a gente chama uma musculatura turbo, que nem o Piazza adora falar, né? Para começar esse start dessa jornada da graduação, né? Para atender um pouco do gap dessa formação, do que o mercado necessita hoje, e ao longo da sua jornada, da sua vida, ganhando musculatura e buscando outras formações complementares, né? Já no primeiro ano, né, normalmente os nossos alunos conseguem estágios reais, né? Por exemplo, nós tivemos um baita no evento agora, um Next, alunos do primeiro ano do ADS da FIAP desenvolveram uma solução para o SAMU real, com uma câmera com inteligência artificial, tá? Que conseguem aí já identificar mais de 6 mil imagens de lesões de pele e fratura, que jogam para um campo de atendimento do SAMU, com uma câmera já no capacete do médico, um atendimento com o médico em real time, para levar esse usuário que está lá na maca para um hospital, para um atendimento mais especializado com maior rapidez. Alunos do primeiro ano de ADS. Já é uma solução para o nosso SAMU. E vários outros cases. Assim. Então, assim, os nossos alunos já colocam a mão na massa, que a gente trabalha com base em PBL, Problem by Learning, né, que são problemas reais, né, já para resolver problemas reais que a gente esteja precisando. Então, a formação rápida técnica funciona para esse gap de mercado de profissional de IT que está faltando no mercado. E sim, molecada de 17 anos, com boa formação já pré-aquecida, consegue uma boa inserção no mercado, sim. Então, num primeiro esforço de síntese aqui do que eu estou aprendendo com vocês, estou vendo que a profissão do futuro não é só tecnologia, ainda que a tecnologia esteja muito presente. A profissão do futuro se preocupa com o humano, se preocupa com o contexto,
Profissão do futuro, sim, é pôr a mão na massa e tem muito a ver com empreender e provocar soluções para problemas reais. A profissão do futuro pode envolver cursos ou iniciativas muito clássicas e que já estão na nossa sociedade há muito tempo. Muito bem. Agora, queria pedir um exercício a vocês. Até então, vocês falaram da sua experiência, da sua instituição. Vamos fazer uma transposição e tentem mirar-se neles. Se vocês tivessem que contratar um desses jovens que estão aqui sentados nesse auditório ou nos assistindo no videocast Rio Branco no Ar, quais características que vocês buscariam em jovens, acreditando que essas características são importantes para a dita profissão do futuro que vocês coordenam? Ou, traduzindo essa pergunta de uma outra forma, né? Nós estamos até numa feira de profissões, a gente está aqui tentando orientá-los ou proporcionar orientação para que eles possam escolher a carreira. A gente está acostumado a fazer isso com as carreiras mais clássicas. Se você gosta de exatas, vai por essa linha, biológicas, humanas. Mas e a profissão do futuro? Quais características esse jovem tem que ter para saber que ele está apto ou ele tem propensão a ser um bom estudante, um bom candidato à sua vaga, seja lá na sua instituição, na sua empresa? Pode ser? Topam? Quem começa? Bom, até para dar um briefingzinho, né? Eu venho de uma família de um pai médico, de uma mãe enfermeira, professora universitária. Eu sou psicólogo clínico e organizacional, daí fiz um mestrado em ciência e tecnologia, estou fazendo meu doutorado. E na verdade, a minha sugestão, na verdade, a busca da opção de uma profissão é na verdade, é aquela que mexe com a barriguinha de vocês, né? É muito mais com o que se tem, de fato, com aquilo que vai pesar no bolso de vocês. Aquilo que vocês sonham, né? A consequência do que vai vir como mérito vai ser efetivamente do quanto vocês forem se dedicar, né? A gente hoje, quando a gente fala em inovação, né, todo mundo acha que para inovar se necessita de tecnologia. Não, mentira. Eu posso inovar sem tecnologia, tá? Então, na verdade, a opção de uma boa profissão, de uma escolha de uma profissão, é aquilo que te faz sentir o frio na barriga, aquilo que te faz tremer, né? Então, escolha algo que efetivamente você tem uma conexão com o propósito de vocês. Ou que, se de repente ainda não tenha claro, vai buscar ajuda. Não tem vergonha nenhuma de buscar uma ajuda, de buscar uma psicoterapia, não tem vergonha alguma, né? Até você ter claro, ou de repente, a gente nunca vai ter claro do que a gente vai fazer. O legal é buscar. Vai se questionar, vai ver. Tá? Mas assim, busque aquilo que efetivamente faça sentido para você, né? Não é porque hoje a tecnologia está uau, eu vou para a tecnologia porque o outro está indo. Não, peraí. O que faz sentido para mim? Né? O que mexe comigo? Né? Porque senão, né, hoje, por que né, ela falou uma coisa muito importante, para que eu consiga ter uma conexão de vida com o meu propósito de vida e com a empresa que eu trabalho, o meu propósito tem que estar alinhado com o propósito, com a empresa que eu trabalho, senão não vai dar match, não vai ser legal. Então assim, vamos olhar para dentro. O planeta mudou, hoje a gente vive num outro cenário, né? Olha para dentro, tem a conexão, ache e daí busque. Tem tecnologia de sobra, tem várias opções. Daí vocês vão atrás, olhem para dentro e daí vocês vão buscar. Fechou? Fechou. Valeu. Valeu. Carol, e lá no IED, se você tivesse que contratar um desses jovens aqui, o que você esperaria? Quais características você ia buscar nele? Bora, vamos lá. Eu queria só pegar um gancho aqui no que o Daniel falou, que eu acho que ele falou uma coisa que é muito importante, né? A gente sabe que sempre rola uma pressão para escolher uma profissão e muitas vezes a coisa que mais pega nessa hora é o fator financeiro que está atrelado a determinadas funções, né? E eu também concordo com você, Daniel. Eu acho que é muito importante
o fator da satisfação e você encontrar alguma coisa que realmente mexa com o teu coração, te mobilize. O fator sucesso profissional, ele não tem a ver com a profissão que você vai escolher. Tem a ver com o quanto de dedicação você vai colocar no seu fazer, né? E eu falo isso assim até um pouco por experiência, pela minha própria trajetória, porque embora hoje eu trabalhe com design, a vida me levou a esse caminho, e com tecnologia a vida me levou a esse caminho, mas a minha formação original, eu sou graduada em artes plásticas e eu sou mestre em artes visuais. E durante essa escolha, assim, eu tive muita resistência da minha família, justamente por isso, é uma área que você não vai ter sucesso profissional, vai ganhar mal, vai isso, vai aquilo, enfim, existem algumas profissões que são estigmatizadas, vamos dizer assim. E, na verdade, não é assim, né? Hoje eu sou professora de graduação, tenho ensino superior, tenho minha própria agência, enfim, me considero uma pessoa muito bem realizada profissionalmente. Mas acho que isso é muito em relação à dedicação, a você correr atrás, né? Então, acho assim, primeiro ponto, né? Se eu tivesse que contratar alguém, seria a pessoa que tem aquele brilho nos olhos para para ocupar a vaga que eu estou oferecendo. A pessoa que demonstra que vai correr atrás. Agora, falando especificamente de design e do perfil que a gente espera para os alunos que cursam lá o design gráfico e digital no Instituto Europeu de Design. A gente sempre vê como características importantes que esse aluno ele seja curioso. A curiosidade, o desejo de promover uma transformação no seu entorno, isso é muito importante. E principalmente acho que tem que ser uma pessoa que goste de gente, goste de olhar o outro, porque tudo que a gente faz em design, a gente sempre coloca uma pessoa ali no centro, né, desse processo. Existem muitos caminhos dentro do design, né? Tem caminhos que são mais tradicionais, por exemplo, às vezes as pessoas falam, eu preciso saber desenhar para ser designer. Não, é desejável, porém não é obrigatório, até porque essa é uma habilidade que você pode vir a aprender e você pode ser um designer que não desenha. Eu sou uma designer que, embora eu tenha habilidade ou não, hoje eu não desenho. Hoje eu projeto interfaces, eu trabalho dentro de um sistema muito mais técnico, vamos dizer, né? Então, acho que essas seriam as características aí principais. Percebe, pessoal, como novamente tem aparecido a palavra gente, pessoas, né, para a profissão do futuro? Então, não abrimos mão do ser humano. É isso, Raul. E vocês? É curioso, né? A resposta mais fácil que eu daria agora é programar. Né? Então, todo mundo, tem que saber programar. Vocês são bombardeados dia a dia falando, não, tem que aprender programação, né? O que a gente considera? Diversos níveis e nichos de programação. Então, não é ser programador. A gente está até rebatizando o termo para, né, a comunidade acadêmica está rebatizando para pensamento computacional. Então, organizar processos, né, definir os melhores processos mais eficientes com formas, né, que sejam reproduzíveis. Então, o programar em si acaba sendo um ecossistema enorme. Mas o que eu diria para os alunos, aos futuros profissionais? As habilidades socioemocionais que foram faladas aqui são extremamente importantes. A Carol lavou minha alma aqui, porque assim, quando a gente fala de design, todo mundo, mas tem que desenhar. Não, gente, design não é desenhar, né? Design é pessoas. Também, mas digo, no conceito amplo geral. Então, explicar para o aluno que no primeiro semestre ele vai ter uma matéria de design e falar assim, mas eu vou fazer design técnico? Não, você vai conversar com pessoas, você vai validar os seus produtos com as pessoas, né? E isso é super importante. Né? Então, eu diria para vocês que, dentre todas as habilidades socioemocionais que foram citadas aqui, na área de computação, falando especificamente, a mais citada pelos empregadores e pelos ex-alunos é a habilidade de aprender a aprender. É a habilidade de você, no caso da computação, tá? Fique bem claro, mas é a habilidade de você se renovar, a habilidade de você se atualizar no dia a dia. A tecnologia não para. Né? Como eu citei para vocês, a gente a área de computação provê tecnologia para as outras áreas. Eles são nossos usuários daquilo que a gente cria. Né? E o que a gente está criando hoje, a área de computação, ela precisa ter essas habilidades, principalmente o aprender a aprender,
para gerar novas tecnologias que vão ser usadas no futuro, tá? Então, assim, é um conjunto das coisas, mas eu frisaria especificamente o aprender a aprender. Vou reforçar. Carol falou em ser curioso, você falou em aprender a aprender. Então estão aí 2 nortes se você quer trilhar uma profissão do futuro. Daisy, no dia a dia você lida com orientação profissional. Ajuda esses jovens a ele a se enxergar se o lugar dele é numa profissão do futuro, que existe algum teste que ele pode fazer, uma autoavaliação para ele ter mais certeza que esse é o caminho para ele? Sim, existem os testes, né? Mas a gente nunca deve considerar só o teste. O teste dá um direcionamento, assim, de áreas, né? E a gente geralmente vai para aquela coisa, eu gosto de matemática, eu gosto as matérias que a gente gosta. Claro que isso é um sinalizador, se você gosta de matemática, quem gosta de matemática já ouviu ali como está pegando fogo essa área de tecnologia, é uma boa área para pensar, né? Mas é muito importante também hoje, para o contexto todo de trabalho, está sendo realmente olhar para soft skills. E quando a gente pensa no que a gente quer do futuro, e a gente não tem ainda ideia das profissões do futuro, é a gente conseguir olhar para dentro da gente e reconhecer quais são os nossos gostos e talentos. Porque são esses gostos e talentos que vão se transformar em algo que vai render no futuro uma profissão, uma satisfação, o propósito. Então, a gente fez agora há pouco, um pouquinho antes dessa, eu fiz uma oficina de Ikigai com eles, né? Então, a gente fez uma oficina de olhar para quais são as coisas que eu gosto desde criança. Vai lá na infância e busca. O que eu gostava de fazer quando era criança que eu abandonei? Né? Quais são as coisas que eu tenho talento para fazer? E às vezes a gente não enxerga os talentos da gente. Porque às vezes um talento de ouvir muito bem as amiguinhas e conseguir dar uma devolutiva para a amiguinha boa, pode ser um talento de um futuro psicólogo, de um futuro conselheiro, enfim. São várias coisas pequenas do dia a dia e que são talentos. Se a gente não reconhece, a gente pode pedir para alguém de fora ajudar a gente, né? Um orientador profissional, como eu e a Bia, que está aqui também, né, Bia? Mas tem também, assim, às vezes pedir para os amigos, para os pais, para os familiares, o que você acha que eu sou bom em fazer? Isso começa a te dar um pouco de direcionamento, né? Então, saber a macro área, né? Eu realmente sou de humanas, não adianta. Já me aconteceu na orientação de profissional de ter gente, assim, que fica confusa por falar assim, nossa, mas eu amo matemática, só que eu adoro artes. Adivinha, né? Acabei indicando aquela para o colega ali, porque ela acabou indo prestar na FIAP, porque tinha um curso bem adequado para o que ela queria, que juntava as coisas. E hoje em dia tem muito isso, são mais de 20 mil profissões catalogadas, então são muitas opções. Às vezes a gente precisa de ajuda para escolher, e eu acho que o mais difícil nessa fase é que a gente não conhece as profissões também. Então a gente não sabe o que fazer com aquilo e a gente nem sabe que aquilo é um talento. Perfeito. E Olivia, você não só fala de um curso tradicional, mas também de uma instituição tradicional, né? E a gente teve aqui, durante o dia, palestras específicas sobre direito. Será que o aluno que foi para aquela sala de direito é o mesmo aluno que você quer receber para trabalhar no seu projeto, na iniciativa que você está gerenciando? Bom, primeiro eu queria dizer que eu assino embaixo de tudo que vocês comentaram, né? Acho que esse desejo e essa percepção do que você gosta desde o início ajuda muito. Eu posso compartilhar um pouco a minha experiência, porque eu sempre tive um pouco esse problema que eu gostava meio de tudo. Meus pais são físicos, mas ao mesmo tempo eu gostava de história, gostava de física, enfim. E aí, enfim, pela inspiração de uma professora, eu acabei indo fazer direito. E aí sempre me falaram, não, mas você fez direito, vai ser professora, assim, como se, né, enfim, não desse, né? Então, acho que um outro ponto, só para adicionar a essa ideia inicial, é de que as profissões também, elas têm um leque de opções, de oportunidades muito grandes, né? Então, a gente pensa no direito como advogado, aquela figura tradicional, mas tem muita coisa, né? E isso, certamente, nas outras profissões. Então, além desse querer aprender, da curiosidade, acho que da dedicação, né, ser uma característica bastante importante, acho que o conhecimento, assim, a gente está falando muito de habilidades socioemocionais, mas elas são importantes, e queria dizer também que a gente não está desprezando o conhecimento técnico, tá? De forma alguma, muito pelo contrário. Ele é fundamental e acredito eu que vai continuar sendo, né?
Mas, além dele, essa importância de estar numa roda de conversa, né, com pessoas de tantas outras áreas e conseguir dialogar, isso também é verdade para o mundo do trabalho, né? Então, diálogo, colaboração, essas características chamam muita atenção. E, pensando aí em tanta gente jovem, né, às vezes a gente esquece das coisas que a gente faz, né, dos nossos hobbies, das coisas que a gente faz, projetos voluntários, trabalho, experiências diversas, e isso é muito valorizado hoje no mercado de trabalho, né? Então, existem vários escritórios de advocacia, por exemplo, que na entrevista perguntam: você já fez trabalho voluntário? Aonde? Com quem? Justamente querendo avaliar como que essa pessoa se relaciona, né, com o seu entorno, com a sociedade. E acho que isso também tem muito a ver com o que a pessoa gosta, né? Então, investir naquilo que gosta, certamente é um ótimo negócio. Que bom nesse contexto do Colégio Rio Branco você falar em projeto voluntário. Eu vejo gente com camisa da monitoria, que é uma das iniciativas voluntárias mais lindas que eu já conheci até hoje, né? Alunos que estão tão compromissados quanto os outros, com prova simulada, têm todas as obrigações, mas ainda assim encontram tempo para se doar, né? Lindo, lindo isso. Pessoal, nós vamos agora para a nossa rodada de despedida. Nós vamos fazer aqui uma fala bem rápida, tá? E eu queria iniciar essa fala agradecendo a cada um de vocês que esteve aqui hoje, nessa 1 hora em que a gente aprendeu muito. Eu, de coração, digo que eu aprendi com vocês, e aquela pergunta que eu fiz no início, de por que será que você foi escolhido para essa mesa, eu acho que eu já tenho condição de responder por que eu fui escolhido para mediar, né? Apesar de não ter uma profissão do futuro, diretor de escola é uma profissão comum, mas eu me enxerguei à medida que vocês foram falando que a profissão do futuro é alguém que gosta de pessoas, eu gosto. É alguém que põe a mão na massa e quer melhorar o mundo, criando soluções para problemas que já existem. É alguém tecnológico, é alguém que interage com colegas, que faz parcerias, que pensa no outro primeiro, né? Que tem um exercício de empatia. É alguém que respeita a história, né? O Rio Branco tem 76 anos de história, então se a gente chegou até aqui, eu tenho que falar, bom, não foi à toa. Então essa história tem muito a contar. Acho que foi por isso que me escolheram para mediar essa mesa. Espero que não tenha decepcionado vocês, tá? Agradeço também a cada um de vocês que veio até esse auditório participando, e a você que está nos assistindo no videocast Rio Branco no Ar. Se ficou até agora, deve ter gostado, deixa um like. Mas vamos lá, Daisy, você vai simular como se estivesse naqueles debates presenciais, com tempo contado, 30 segundos para você se despedir, deixando um recado para essa garotada que provavelmente vai trilhar uma profissão do futuro daqui a um tempo. Tá, eu agradeço muito o convite. Eu acho que o melhor conselho é: busque o que você gosta, que você tem talento para fazer, mas se mantenha aberto, adaptável, curioso e procurando aprender sempre, que aí não tem como dar errado. Queria agradecer o convite também, subscrevo aqui as palavras da Daisy. Acho que curiosidade, dedicação, estudar, né, seja na escola, seja fora dela, são as palavras-chave para o presente, mas certamente para o futuro também. Obrigada pelo convite, foi uma honra participar com vocês, um prazer conhecer cada um de vocês aqui, mesmo que de forma tão breve. Você foi escolhido porque você é um mediador maravilhoso, né? Então, parabéns também, foi uma condução incrível, um papo muito agradável. E aí, o recado que eu deixo aí pro pessoal, também acho que vai nessa linha, assim, né, de manter uma abertura. A gente, nesse momento, tem essa pressão forte aí de escolher uma profissão. E tudo bem, vai fazer a escolha, mas a vida sempre te leva para os caminhos corretos, né? E é normal, assim, não tem problema nisso também. Não tem problema se você precisar mudar no futuro, se você quiser estudar uma coisa diferente no futuro. A gente toma contato com as coisas para conhecer e para a gente definir o que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. O importante só é a gente conseguir ter discernimento e se auto-observar. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Rio Branco.
Obrigado, pessoal aqui da mesa. Né, o Daniel tá com problemas, que ele é o último a falar, então a gente já vai colocar tudo aqui antes, né? Mas, assim, eu acho que a resposta é a soma, né? Tudo que elas falaram, acho que o que eu poderia contribuir é, assim, não tenham medo, tá? Pesquisem bastante, leiam bastante. E, assim, pessoal, vocês são muito jovens, tá? Deu errado, não tem problema. Voltamos, começamos de novo, tá? A ideia é que façam o que gostem, tá? Sempre pesquisem, sempre andem para frente. E a profissão do futuro é essa, é uma profissão híbrida de diversas áreas. Dificilmente vai ser alguém ultra especializado ou ultra técnico em uma área só, para alguns casos específicos, mas para a grande maioria do mercado profissional, são pessoas que tangenciam diversas áreas. Pessoal, super obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Nossa, se eu tivesse, na minha época, um bate-papo, escutado pessoas compartilharem dessas experiências, poxa, com certeza eu não teria batido tanta cabeça. Mas também não teria a condição de estar aqui e também trazer algumas sugestões. Pessoal, errem rápido para acertar rápido, experimentem, o planeta mudou, são outras perspectivas, e se arrisquem, né? Está difícil, peçam ajuda, tá? E errou, tenta de novo, errem rápido para acertar rápido. E bora lá, segue a vida. Beijo a todos, obrigado. Eu também agradeço a todos vocês mais uma vez e a vocês 5 que tornaram aqui a minha tarde cheia de aprendizados e contribuíram demais para o nosso evento Rio Branco Profissões, que está terminando agora. Ano que vem tem mais e a gente se vê. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.